Olá, sejam bem-vindos à série de podcast. Hoje a gente vai falar sobre radar, ou como que você começa a sua importação. E tá o time quase todo, né? Pelo menos estamos em peso aqui. Vou primeiro se apresentar, eu sou a Andréa Pedrosa, diretora da LinkMax. Vou deixar eles se apresentarem, vamos meninos. Olá pessoal, sou o Álvaro, trabalho na parte de operações, da diretoria de operações da LinkMax. Legal, sou o Robson, trabalho com a parte de TI e a parte financeira. E eu sou o Luiz, eu trabalho no comercial, já fui operacional, mas estamos aí, batemos em qualquer lugar. Muito bom. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, eu acho que seria legal a gente contar um pouquinho a história, né, da LinkMax. Esse é o nosso primeiro podcast, a gente resolveu esse ano fazer, a gente já tem uma cultura de dar treinamento, de dividir conhecimento com os nossos clientes. E agora, pós-pandemia, eu acho que todo mundo se reinventou um pouco e a gente decidiu não só ter os webinars, que a gente já vem fazendo com frequência, mas voltamos com os treinamentos físicos, né? Agora em 2 unidades, tanto na unidade de Santa Catarina quanto na unidade de São Paulo. E a ideia é a gente fazer também os podcasts. Então, a gente acredita que o conhecimento tem que ser difundido. Quanto mais as empresas e as pessoas souberem, facilita o processo como um todo, diminui erro, diminui risco. Então, a gente acaba vivendo, a gente vê muita situação ruim que às vezes as empresas passam por falta de conhecimento. Então, essa é a nossa ideia aqui. E hoje, eu acho que antes da gente falar um pouquinho do tema mesmo, que é o radar, que nem é um tema hoje tão difícil quanto já foi lá atrás, quando a gente começou, eu acho que vale a gente relembrar, né, o início da LinkMax. Então, esse ano a gente completa 15 anos. A gente começou com uma operação bem focada na trading, operação de conta e ordem e encomenda. Basicamente, a gente fazia só conta e ordem, né? Então, hoje a gente tem unidades em outros estados, não só mais São Paulo, Santa Catarina e Rondônia, e indo para uma terceira, provavelmente quarta, né? Indo para uma quarta. A ideia é a gente sempre buscar soluções para os nossos clientes, seja ela logística, seja ela tributária, seja ela fiscal, né? A importação é um mundo, às vezes, de 7 cabeças, mas que a gente consegue organizar ela bem, né? Para qualquer empresa iniciar na importação, eu acho que a primeira coisa que tem que olhar é o que eu preciso fazer. Igual abrir uma empresa, né? Hoje, você vai abrir uma empresa, você tem que falar o que eu preciso fazer. Preciso ter um CNPJ, né? Quero importar, preciso ter radar. E aí, o que mais vocês acham que a gente tinha que dar aí de dica para eles? Acho melhor falar de um exemplo, né? Na semana retrasada eu recebi um cliente e muitas empresas começam como ele, né? Meio que desorganizado, sem informação. É difícil pegar informação, é muita informação, né? Então, assim, a empresa estava sendo constituída já com erros, né? Que lá na frente, se a empresa visa tirar um radar ilimitado, né? Esses erros vão impedir ele de alcançar um voo mais alto, né? Então, assim, não só radar, mas ele tem uma característica de Anvisa, e o Robson tem lá um conhecimento também sobre estabelecer Anvisa num local, né, da empresa. E ele, na verdade, tinha que comprovar o endereço. Então, né, Álvaro, acho que vai do capital social da empresa. Sim. Aí depois eu acho que vou deixar você falar um pouquinho. Mas eu vou falar só da questão do início do cliente. Precisa ter uma assessoria, porque assim, é difícil você começar um negócio e muitos brasileiros vão se identificar com o que eu estou falando, né? Onde eu vou buscar informação, e a informação está colocada no mercado de uma forma totalmente diferente. O Álvaro pensa de um jeito, o Robson pensa de outro jeito, a Andréa pensa de outro jeito, eu penso de outro jeito, e nós 4 vamos buscar informação em outro lugar. Então, assim, o principal do radar é o estabelecimento das capacidades financeiras e operacionais da empresa, né?
Acho que o Álvaro queria, né, o que você pode comentar sobre a capacidade financeira? Eu acho que você começou bem dizendo, né? Às vezes a empresa já começa com um contrato social inadequado e depois vai ter problema lá na frente, né? No que se refere ao radar especificamente, entrando na matéria, a gente tem algumas modalidades, né, de radar, que eu acho que daqui a pouco vai vir um slide aí mostrando isso, né? Mas principalmente para aquelas empresas que precisam de radares mais altos, com valores mais altos, eles vão ter que provar para a Receita Federal a capacidade financeira deles, né? E isso é comprovado através, primeiro, onde a empresa está estabelecida, cadê os seus contratos de aluguel, né? Depois, o dinheiro. De onde veio o dinheiro da empresa? Você fez um empréstimo no banco? Mostra o seu comprovante de empréstimo. O sócio fez um aporte? Cadê o comprovante do aporte? Muito importante, não pode esquecer, né? A integralização do capital também é importante. A Receita Federal tem pedido esse comprovante. Porque muitas empresas colocam integralizar em tanto tempo. Exato. E aí o pessoal esquece que aquele tanto tempo vai chegar. Então, daqui 5 anos eu tenho que estar com o comprovante ali, porque pode pedir. Sim. O erro mais A gente comum, guardou, né? A gente guardou. O nosso. O erro mais comum é que as empresas já habilitam, já começam a fazer o contrato social e já escreve lá, integralizado totalmente nessa data. No dia que ele montou o contrato social, ele já falou, tá integralizado R$100 mil. Aí isso vai ser impeditivo, né? Vai. Porque você não integralizou, você nem abriu a conta. É que são dois problemas, né? O cara coloca integralizado, impeditivo, o cara coloca integralizar e esquece, né? E aí ele tem que cumprir, né? O que tá ali tem que ser tem que ser ferro e fogo, não dá para ser brincadeira, né? Mas eu acho assim, retomando o assunto, né? Para que a gente, o pessoal que está nos assistindo consiga entender. Então o radar é a primeira habilitação da empresa para ela poder importar. Sem essa habilitação, não dá para importar especificamente uma pessoa jurídica, né? E a gente tem as modalidades, né? Então, o primeiro radar que uma empresa vai tirar é o que a gente chama de limitado até $50 mil. Um radar extremamente simplificado para tirar, com o certificado digital do responsável legal da empresa. A gente entra no ambiente da Receita Federal e emitimos o radar em 15 minutos. É isso, acho que é um clique. É um clique. É um clique, né? Muito tranquilo. Muito tranquilo. Né? O próprio cliente acho que pode habilitar, né? Ele é só ele saber o caminho, né? Sim. Isso posto, né? Tem algumas empresas que vão falar, R$50 mil é insuficiente para minha operação. Então, ato contínuo, você ter feito o radar limitado, você já pode pedir o limitado até 50 mil, você pode pedir já um limitado até 150 mil. Uau, aí já entra na documentação. Só acho que uma informação importante, né? É 50 mil por 6 meses. Muito Porque bem. tem gente que escuta 50 mil e fala, eu vou importar 20, 30 mil por mês, dá certo. Sim. E não, né? É tipo um crédito. Eu digo que é uma linha de crédito, como se tivesse uma linha de crédito, né? Gastou, acabou. E é $50 mil CIF, né? Que é CIF. custo da mercadoria, frete e seguro. Então imagina na época da pandemia que o container tava $10 mil, $12 mil. Não dava para Tinha que sobreviver. fazer uma conta para não ultrapassar os 50 mil, senão a carga fica parada no porto. Bem lembrado. E como é que esse saldo volta? Você faz o seu radar, tem $50 mil para usar em 6 meses. CIF, que nem foi lembrado. Aí em janeiro você faz uma importação e gasta $10 mil, né? Seu saldo de 50 caiu para 40. Quando esses 10 mil vão voltar? Depois de 6 meses. Julho. Então a Receita fez um rotativo. Então, muito importante fazer o controle, porque se você importar e não tiver o saldo, você não consegue registrar a declaração de importação. É isso aí. Aí eu te tinha interrompido, mas aí a gente tem o segundo, que é o limitado. $50 mil é pouco. Ato contínuo, já posso pedir uma revisão? Podemos. Aí precisa de documentação. Precisa provar a sua capacidade financeira. Aí o Luiz é o cara do documento. Não, o que você vai pedir, Luiz? Tem que vir... A gente tem que desenhar, né? Como se a gente estivesse desenhando o nosso negócio, só que assim, todo empresário ele vai desenhar o negócio dele. Ele vai desenhar estratégia, vai desenhar marketing, ele pode pensar em tudo. Só que essa parte do radar, normalmente não é de conhecimento dele, né? E ele tem que vir atrás de uma assessoria
O principal que a Receita vai pedir é origem do capital, você já falou, né? Então, se eu e o Álvaro vamos montar uma sociedade e o nosso capital social vai ser de 50 mil reais, o Luiz e o Álvaro têm que ter esse dinheiro disponível na nossa conta pessoa física e depois de aberto a conta pessoa jurídica da nossa empresa, a gente tem que depositar lá 25 mil eu e 25 mil você. Guardamos esse depósito numa pasta bem guardada, porque isso vai ser usado lá na frente quando você for pedir a revisão do próprio radar, né? Aumentando ele para o ilimitado. Então, assim, essa parte da capacidade financeira é fundamental. A parte da estruturação física, onde a empresa vai se estabelecer, não pode ser coworking, não pode ser escritório virtual, tem que ser o escritório comercial. Aí vai atrás de qual é a estrutura desse escritório comercial. Ele é próprio? Muito bem. Aqui o IPTU vai estar no nosso nome, Sim. né? E próprio, não tem problema. Mas se ele for um escritório de uma outra empresa, de um outro CNPJ ou uma pessoa física, vai ter que atrelar isso com um contrato de locação, né? E tem que bater, né? Nome da pessoa física, o IPTU em nome da pessoa física, o contrato de locação em nome da pessoa jurídica, né? Muitas empresas, quando vão abrir, não tem nome do CNPJ, não tem número do CNPJ ainda. Então, abre em nome de uma pessoa física. Aí tem que fazer uma re-ratificação do contrato social, incluindo o CNPJ. O contrato de locação. Isso. Então, assim, tudo a Receita vai olhar os links das coisas, né? Porque o foco dela é combater empresas fraudulentas, empresas laranjas. Então, você mostrando capacidade financeira, capacidade da estrutura física. E uma coisa interessante que a Receita também pede as contas de energia elétrica e de telefone. Porque o que a companhia telefônica, a Vivo, por exemplo, ou a companhia de energia elétrica, Eletropaulo, agora é outro nome, né? Mudou? Anel, sei lá. Não, é... AES Brasil. Acho que ASN, sei Bom, lá. não importa, Enfim. porque cada um tá no estado, né? Então, Vou falar de Santa Catarina. Então, a Celesc, o que ela faz quando ela abre uma conta para a empresa? Ela pede contrato social. Então, ela já está validando esse contrato social no cadastro. Então, quando a Receita pede a comprovação do endereço, ela já tem uma corroboração dessa companhia de energia elétrica ou da conta de telefone. Acho que tem mais umas coisinhas aí, mas eu vou deixar vocês falarem também um pouquinho. Acho que isso é importante. A única coisa que eu fiquei na dúvida é com relação ao escritório virtual. Eu entendo que existem várias formas de se alugar um escritório virtual, né? O que eu entendi que não pode é quando é só uma cadeira, né? Quando você não tem ali uma sala sua dedicada Porque hoje também mudou um pouco depois da pandemia ou não? Você tem tido negativa com isso? Olha, eu sempre recomendo os clientes a não fazerem um escritório virtual. Porque não é a característica da empresa, ou se fizer no escritório virtual, eu chamo assim, virtual é aquele negócio para esclarecer, né? É uma recepção com 200 empresas lá. Não tem um espaço físico da empresa. Então, como é que a Receita, no meu ponto de vista, vai comprovar que existe uma empresa ali? Existe um papel ali, né? E esse escritório virtual, neste sentido, não dá para a Receita a comprovação que ela quer. Mas hoje em dia, alguns escritórios virtuais que a gente vê, eles têm boxes, eles têm salinhas que as empresas podem utilizar. E aí eles, por exemplo, a minha sala... eu tô no escritório virtual, mas eu tenho meus boxes. Esse eu acredito que ainda possa ou não. Não, é que esse eu vi que foi positivo, né? Se for um box 2x2, assim, né? Que tenha cadeirinha e tal, e esteja definido no contrato ali do escritório virtual, que você tem aquele espaço é seu. O que não pode ser é compartilhado o espaço. Tipo, minha mesa aqui, tem 4 empresas nessa mesa. E a empresa vai, por exemplo, vai alugar um galpão, um armazém geral para guardar as mercadorias. Então ela pode estabelecer um contrato de prestação de serviço com o armazém, que quando chegar a importação dele, não vai ficar naquele cubículo, não tem sentido, né? Vai ser direcionado para armazenagem geral. É o que você estava falando no começo, né? Por isso que tem que olhar a estratégia da empresa. É que eu só quis refrasear, porque a gente já viu o escritório virtual com uma sala determinada, a Receita aprovar, né? O que é ruim para a Receita é o que antigamente falava de endereço fiscal, né? Sim. Endereço fiscal realmente não faz sentido para a Receita, porque ela fala, não, você tem que provar capacidade operacional, né? Então não tem como ser provado dessa forma.
Entendido. Voltando ainda para capacidade financeira, nas revisões de estimativa, né, o governo pede 3 meses de extrato bancário. Os impostos pagos também eles olham, né? Folha de imposto de renda, né? O lucro que a empresa tem, né? O PIS e COFINS também, lucro de PIS e COFINS. Mais o ativo circulante da empresa. O que eu vejo muito é o cliente perguntar assim, mas eu vou constituir a empresa nova agora. Quanto que eu vou colocar de dinheiro? Então a gente faz a conta, 150, qual é o seu objetivo? De novo, volta na estratégia da empresa e fala assim, olha, não tem o errado ou o certo, né? Tem a estratégia da empresa, só que ela tem que ser pautada nesses passos. Então, se a empresa vai começar pequena e vai pedir habilitação limitada menor de 50 mil até 50 mil, com uns 25 mil reais, 50 mil dólares, então você teria que ter pelo menos 250 mil reais. Se você fizer uma conversão de 5 por 5, né? Se for 50 mil, acima de 50 mil, vamos supor 100 mil reais, também não vai bater os 150 mil dólares. Não. Né? Então, quando for o objetivo da empresa na estratégia for alcançar uma habilitação ilimitada, porque vai vir um volume de importação grande, que vai necessitar dessa habilitação, aí empresa nova não tem histórico na receita. Ela vai ter que colocar lá o capital social dela de pelo menos 750 mil reais. Hoje, calculando hoje, 150 mil vezes 5 mais ou menos, vai dar uns 700 e poucos mil. Tem que colocar e não pode usar, porque existe uma cláusula ali, o inciso que eu vou escolher para pedir habilitação no radar é a capacidade financeira disponibilizada no artigo circulante. Tá. Entendeu? Você pode usar para comprar mercadoria, né? Você pode usar para comprar a própria importação depois que sair a tua habilitação, né? Você não pode sair, você não pode pôr e tirar, porque a Receita quer ver se você tem dinheiro para pagar os impostos. Né? Que a mercadoria fica no ativo, né? Então acaba. Depois muda. Assim, é aquele negócio. O radar também, a Receita vai também olhar uma fotografia. Então, se olha a fotografia lá, comecei a gastar o dinheiro que eu coloquei e não tenho os recursos. Talvez eu não poderia pedir pelo ativo circulante, que eu vou ter menos do que o limite do ilimitado, né? Não, é que eu lembro um caso que eu tive que foi difícil, foi assim, a empresa estrangeira mandou um valor alto para o Brasil, mas o cara mandou para fazer showroom, para reformar, e o dinheiro gastou, né? E aí na hora de pedir o radar, eles fizeram a ordem não correta, não conseguiram pedir porque tiveram que mandar mais dinheiro, porque aquele dinheiro não estava mais na conta. Então, não é que a empresa não pode gastar, ela pode, mas teoricamente ela tem que gastar com importação ou peça primeiro para se organizar depois. Né? Ou tem o saldo na conta destinado, reservado para para tirar o radar, né? Para habilitar o radar. Porque a empresa, quando ela vai construir uma fábrica aqui, né? Está construindo, então ela vem, aluga um local menor para constituir o CNPJ, tudo, depois ela vai mudar para a fábrica que está em construção, e leva anos, né? Aí ele tem que começar a importar as máquinas. Então é uma estratégia que tem que estar junto com uma assessoria para poder mostrar para o cliente, ó, as estratégias são essas, podemos ir por este caminho, saiba do risco, eu estou aqui para te orientar. Então se você quiser ir para o A e para o B, a gente vai poder falar, olha, pontos positivos e pontos negativos de cada opção e vamos tomar uma decisão junto, porque a análise do fiscal ela vai ser com base na nossa experiência, né? Então a gente só passa a nossa experiência para ajudar o cliente a começar a fazer as importações. Falando da experiência que você comentou, tem empresas que ela, além de provar capacidade operacional, tem a capacidade financeira, então faz um esforço para conseguir o radar. E aí, por um motivo ou outro, não opera. Né? Ela pode perder o radar, não pode? Caduca depois de 6 meses, sem nenhuma importação ou exportação. 6 meses. 6 meses. 6 meses. E tô cansado de pegar cliente que fala, como é que tá meu radar aqui? Eu entro lá no site, tá suspenso. Tem que pedir de novo. E tem uma outra coisa também que o pessoal esquece, quando muda o responsável legal da empresa, né? Verdade. Entra em revisão. Entra em revisão automática. Então, muitas vezes a importação tá em andamento,
cara muda, aí muda o limite, ele faz uma revisão e aí a pessoa não consegue fazer importação. Então esses cuidados tem que tomar bastante. Então a experiência de vários processos de radar, né? Hoje a gente tem essa experiência, mas a gente quer sempre estar do lado do cliente para, você está começando agora, né? Me escuta, que a gente pede, para a gente ter sucesso, né? Acho que é isso. Mas tem uma curiosidade também, né? O ilimitado não é ilimitado, né? A Receita tem dá um limite com base nos seus números. Ela escreve que não tem limite. Ela dá um limite pro forma baseado no seu ativo circulante, o valor em caixa, bens, etc e tal, mas ela faz a divisão pelo dólar e aquele dólar valor que a Receita controla e ele vai lá, legal. Pegar os 2 milhões, vamos supor que 2 milhões dividido por 5 vai ser o valor do seu limite. É acima de 150 mil, atende, mas você pode fazer outras importações maiores desde que você tenha o ativo, a capacidade financeira para honrar suas operações. E a Receita pode questionar, que a gente já viu também, né? Então não adianta você ter um ilimitado de, sei lá, 300 mil e vai importar 30 milhões. Ali naquele momento ele pode questionar. Ele pode questionar a qualquer momento sempre, né? Mas sim, um exemplo bem extremista, né? Nunca tive um caso desse, mas é uma previsão. É uma previsão. E o mais... Eu quero falar que é importante, né? Que a Receita ela pode revisar o radar a qualquer tempo. O tempo todo. Essa é uma prerrogativa da Receita, né? A qualquer momento. A qualquer momento ela pode revisar. Mais uma importação, 5 anos fora o ano corrente eles podem revisar. Então eles estão sempre olhando as operações das empresas. Certo. Tem que ficar certinho. Tem mais um slide? Tem mais um. Só as condições, né? Todas as habilitações precisam... A Receita vai fazer esse checklist também, né? Os CPFs estão em situação regular, né? No QSA da empresa, você não pode estar em situação... Alguma coisa... A empresa está em CNPJ inativo, não dá para você pedir o radar. Né? Então tem algumas questões ali que são de praxe, que ninguém... nunca fala, mas tem que ver. Para você não considerar um pedido inepto, né? Você vai dar entrada no radar, esse pedido está inepto, está nulo. Mas por quê? Porque você está com pendência o seu CPF está suspenso. E hoje mudou, eu não lembro se mudou. Se eu entrar com pedido e for negado, eu fico suspensa de pedir de novo ou eu posso entrar com outro amanhã? Porque teve uma época que eles fizeram isso, né? Teve e... hoje, quando eles na lei está previsto que eles podem arquivar o processo do radar, você protocolou lá, mandou lá a sua fotografia. A Receita não gostou da fotografia e falou para você, olha, tá arquivado e por conta do endereço, que eu não aceito o endereço X que você colocou ali. Tá arquivado por causa disso. Aí arquivou, não tem mais aquele negócio de você, vou entrar com uma interpelação, aquele processo longo. Não, simplesmente arquivou. Você entra com um novo, corrigindo aquele ponto, né? Tem que corrigir aquele ponto. Aí você pode dar entrada de novo e a Receita pegar outro problema e... Arquivar de novo. Esse é o risco, né? Empresa que deve para o governo, consegue? A dívida ativa, por exemplo? Nunca peguei. Também nunca peguei, mas analisando a capacidade financeira, os conceitos, creio que ele pode ter uma dificuldade. Ou empresa, por exemplo, uma empresa que não está dando lucro. Está negativo lá, tirou o radar, fez as suas importações, tá operando, ok, beleza. Só que mudou o sócio. Entrou um sócio novo, e aí vai fazer a revisão. Aí a Receita pode olhar e falar assim, escuta, você está com débitos fiscais, pode fazer questionamentos, né? Se vai sair ou não, vão ter que dar entrada no processo para ver o que vai vir. Normalmente é uma tática também. Já teve casos de clientes que eu pedi toda a lista, né? Não só a lista da Receita, mas a lista que a gente prepara, que é uma lista um pouco mais completa, baseada nas experiências que a gente teve. E ele deixa de apresentar algum ponto dessa lista. Aí falando com o cliente, fala assim, não, eu vou procurar essa lista, mas eu estou precisando, vamos dar entrada agora. Ok, a minha lista tem uma quantidade de itens, está faltando um ou outro. Se você está ciente, a gente pode correr o risco de dar entrada, vamos dar a entrada. Aí aconteceu,
faltando alguns itens para entregar e foi concedida habilitação ilimitada para o cliente. Deu certo. Eu acredito que com base no ativo circulante que ele tinha em conta. É que a gente falou de capacidade financeira olhando a empresa nova, né? Então, eu vou abrir uma empresa e tal. Mas se eu sou uma empresa ativa, para cada tipo de regime que eu tô, simples, real e presumido, a Receita faz uma avaliação diferente. Pelo menos era o que eu entendia ali na legislação, né? Então, e ela é com base em imposto pago, não é? O Simples Nacional é 5 anos, eles fazem a conta. Os últimos 5 anos. Dos recolhimentos da DASNE, multiplica por 5. Uhum. E aí tem um valor de limite ali. E o presumido e o real é com base no imposto de renda. E CSL. Aí com base nos impostos recolhidos são aqueles preceitos iniciais da Receita. Quanto você gerou de lucro para nós, né? Vamos supor, quanto você recolheu de imposto, etc e tal. Tinha uma confusão, porque ele faz CSL, imposto de renda, CSL, PIS e COFINS, mas é o PIS e COFINS da venda. Do lucro, não da nota fiscal de venda, porque aí todo mundo ia ter radar ilimitado, né? Então... que o lucro do PIS e COFINS. O lucro do PIS e COFINS. Então é essa continha, soma tudo isso, divide lá pelo número da receita, divide por 5, você chegou no seu radar ilimitado. Resumindo, é uma conta simples, né? É isso aí. Isso aí. Mas cada pedido de radar é uma aventura. Mas eu falo assim, de tudo que a gente já viveu há 15 anos, tirar radar agora, de verdade, tá muito melhor do que já foi atrás, né? Então, assim... Não precisa preencher planilha mais, né? Não é tão... A Receita já tem as informações, ela puxa ali dos dados, já vem automatizado. De forma eletrônica, né? De forma eletrônica. Acho que melhorou muito. Melhorou muito. A gente chegou a entrar com uma dada de segurança, então a gente teve casos gravíssimos mesmo. Sim. E hoje a gente não vê isso, a gente vê que é uma questão de organização, né? Então a Receita vem falando, olha, se organizem, é isso aqui que a gente está olhando, se vocês seguirem esses passos, vocês vão conceder. Então não é uma dificuldade, né? E a importação tem muitos critérios, então assim, esse é só o primeiro, né? Que quem for passar e quem quer importar tem que pensar em todos eles, né? Mas eu diria que esse a gente fala assim, né? O radar da pessoa jurídica que faz importação e exportação é o principal ativo da empresa. Então tem que cuidar. Desde o início, durante, né? Vou mudar de endereço. Não coloquei ninguém lá no endereço novo. Mudei de endereço, não tem ninguém lá no endereço. Se a Receita for lá fazer uma diligência, não tem ninguém. Aí ele suspende o radar. É muita coisa, São muitos detalhes no processo, né? Mas é muito bom importar, então faz sem dúvida. tanto e tem o radar de importação e o de exportação, os limites são diferentes. A gente falou hoje só do de importação, né? Mas é o mesmo conceito para exportar, não? Não tem radar, não tem limite na exportação. Você só tem que estar habilitado. Então aquele expresso, eu chamo de expresso ainda, eu tô antiga. Aquele que você vai lá no portal e clica, limitado, ele já te permite, já te habilita para exportar. Já te habilita para exportar. Isso é ótimo. Então para exportar é mais fácil sempre. Vamos exportar. Né? É isso mesmo. É isso aí. Muito bom, muito obrigada. Valeu pelo bate-papo aí. Obrigada quem está assistindo. Mandem, curtam a gente, mandem as suas dúvida, sugestão, qual tipo de tema que vocês querem ouvir, que a gente quer dividir nosso conhecimento. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado. Valeu.